E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está enfrentando a noite adentro para ficar craque com seus estudos. Eu sou o professor Carlos, né, e hoje a gente vai dar um prosseguimento aí no nosso conteúdo de genética dentro da biologia. Né, vamos continuar aí o que a gente já vem vendo nas últimas aulas. Hoje nós vamos conversar e ver um pouco algumas questões relacionadas às interações alélicas, né, as interações entre os alelos, alguns casos de dominância que não foram vistos nas aulas passadas, lembrando lá da primeira lei de Mendel, né, que você tem o princípio da dominância, né. Vamos passar, né, então, falar de alelos letais também, uma outra condição que ocorre, né, e que é importante, que algumas vezes é cobrado também em alguns editais. Vamos falar sobre genealogia, né, os famosos heredogramas que caem muito em concurso, né. Boa parte dos concursos em que tem biologia no seu edital acaba caindo uma ou outra questão com heredogramas e que muitas vezes, né, tem uma certa dificuldade a sua interpretação, mas que na verdade a interpretação é bastante simples e a gente vai ver hoje como a interpretação de um heredograma pode ser simples, né, e você não ter dúvida na hora de responder uma questão com heredograma, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Herança sem dominância. A gente viu lá na primeira lei de Mendel, né, que o princípio da dominância, também proposto lá pelo Mendel, dizia que em um heterozigoto, um dos alelos tende a inibir a expressão, né, do outro alelo. Então, um alelo dominante, um Azão, Bzão, Czão, por exemplo, ele tende a inibir a expressão, né, de um alelo recessivo, Azinho, Bzinho, Czinho. E aí você tem casos em que em um homozigoto dominante e em heterozigotos a mesma característica aparece. A característica recessiva ela só vai aparecer em homozigotos recessivos, né, no caso de um Azinho e Azinho. Então nós tínhamos lá na primeira lei de Mendel, vou pegar um marcador aqui. Lá na primeira lei de Mendel, então, né, com os estudos da primeira lei de Mendel, vamos lembrar, se eu tivesse um Azão, Azão, ou se eu tivesse Azão, Azinho, a mesma característica seria expressa por causa da dominância, né, existente do alelo Azão. Uma característica recessiva, então, Azinho, Azinho, apenas em homozigose recessiva é que a característica recessiva iria aparecer. Então nós temos, no caso, um exemplo aqui de herança com dominância, né? Dominância completa. Bom, há outros casos, né, de dominância, de herança, né, com dominância e sem dominância. Hoje a gente vai ver então alguns casos de herança sem dominância ou uma dominância um pouco compartilhada, podemos dizer assim. Então, alelos de um determinado gene podem interagir de modos diferentes a nível funcional. Quando a gente fala a nível funcional, a gente está se referindo então à expressão gênica, a função que aquele gene vai desempenhar, né, dentro daquele organismo. Né? Pode ser o gene responsável pela cor do cabelo, pode ser um dos genes responsáveis pela disponibilidade a engordar, pode ser o gene responsável um dos genes responsáveis pela pigmentação da pele. Né? A pigmentação de pele são vários genes aí envolvidos. Pode ser o gene responsável pela cor dos olhos. Então, esse gene, né, os alelos, esse gene possui alelos, de maneira geral, 2 alelos, né? E esses alelos, então, eles vão interagir de modos diferentes. Nós vimos uma interação alélica, então, de dominância completa na aula passada, onde nós vimos a primeira lei de Mendel. Hoje a gente vai ver modos diferentes de interação, então. Esses modos diferentes de interação em um nível funcional, eles resultam em diferentes tipos de dominância e efeitos fenotípicos acentuadamente diferentes.
Então, nós não teremos mais aquela situação, como eu coloquei aqui, em que homozigoto dominante, heterozigoto, a pelagem do rato, por exemplo, será preta. Homozigoto recessivo será marrom. Eu não vou ter mais somente essas duas possibilidades. Então, haverá efeitos fenotípicos muito diferentes, né, dentro dessas interações alélicas aqui sem dominância. Bom, então nós temos o quê? Entre essas interações alélicas sem dominância, ditas assim, né, ou podem ser chamadas de outra maneira, nós temos as interações de codominância, as relações de dominância incompleta, né, você tem os alelos letais, que também é uma forma de interação alélica sem dominância propriamente dita. A dominância incompleta, então, é aquela em que você vai ter nem a expressão de um gene, né, de um alelo, aliás, nem a expressão total de outro alelo. A dominância, ela será incompleta, ou seja, o alelo dominante, por exemplo, que eu não posso chamar ele de dominante, mas um alelo, ele vai expressar parte da sua característica, o outro alelo vai expressar parte da sua característica, que serão fundidas e darão origem, então, a uma terceira característica. Então, vamos tomar como exemplo esse conjunto de flores. Então, as variedades branca e vermelha, elas são homozigóticas. Então, nós temos aqui, vamos dizer que a variedade vermelha, então, é azão. A variedade branca é homozigota recessiva, por exemplo, azinho. Se eu cruzar isso daqui, qual que vai ser o resultado possível aqui desse cruzamento? Eu só consigo sair daqui o quê? Azinho. Né? Vai vir um alelo daqui, vai vir um alelo daqui. Aqui só tem a possibilidade de um tipo de alelo, que é o azão. Daqui eu tenho somente a possibilidade de um tipo de alelo, que é o azinho. E o resultado aqui nessa primeira geração, então, será azão-azinho, né? Um heterozigoto. Só que esse heterozigoto, ele não é nem vermelho, nem branco. Né? Ele é rosa, né? Uma cor rósea. O que ocorre? Nem a expressão do alelo azão foi 100%, nem a expressão do alelo azinho foi 100%. Então eu tenho uma dominância incompleta. Nenhum dos dois consegue dominar totalmente sobre o outro. Né? Eles dominam parcialmente. Então eu tenho um azinho, um azão-azinho. Se houver aquele cruzamento de F1, lá que o Mendel havia feito, por exemplo, eu cruzar um heterozigoto com outro heterozigoto, quais são as possibilidades, então? Um azão-azão, um azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, certo? Então, eu terei o quê? Flores vermelhas, flores róseas e flores brancas, né? Numa proporção o quê? De 1 para 2 para 1. Vejam que a proporção fenotípica, ou no caso a proporção genotípica, se eu estiver considerando as cores, é uma proporção fenotípica. Né? Vamos lembrar que fenótipo é a expressão do genótipo. Se eu estiver considerando, então, os pares alélicos, eu tenho uma proporção, então, genotípica. Então, a proporção, vejam que aqui, ela é diferente da primeira lei de Mendel. Né? Quando você tem a dominância completa, né, proposto lá pelo Mendel, nós tínhamos, então, uma proporção, era de 3 para 1. Se eu somasse, 4. Se eu somar aqui, 1 mais 2 mais 1, 4 também, que é a prole de F2 aqui, com 4 possibilidades, por exemplo. Então, isso é dominância incompleta. Né? O que é dominância incompleta, então? Eu tenho
num caso de heterozigose, o aparecimento de uma forma diferente do fenótipo, ok? Então, homozigoto dominante, se o homozigoto dominante tem uma forma, o homozigoto recessivo tem outra forma, e o heterozigoto apresenta uma terceira forma, diferente dos parentais, eu tenho um caso de dominância incompleta, que a gente pode observar, então, nessa espécie que possui essas flores, que 3 cores diferentes. Um outro caso, então, de dominância, de herança sem dominância, é a codominância. Um pouco similar à dominância incompleta, a codominância, ela também não tem a dominância completa de um dos 2 alelos. Eu tenho a expressão dos 2. Diferente da dominância incompleta, em que a expressão de ambos é parcial, na codominância a expressão de ambos é total. Ou seja, em casos de codominância, os 2 alelos eles vão se expressar 100%. Eu vou ter 3 fenótipos da mesma maneira. Então eu vou ter um fenótipo do homozigoto, do homozigoto dominante, por exemplo, um fenótipo do homozigoto recessivo, o heterozigoto vai ter um outro fenótipo, e esse outro fenótipo, ele não vai ser parcial, não, vai ser a expressão total dos 2. Então os 2 eles vão se interagir, né, e os 2 vão ocorrer ao mesmo tempo. 2 exemplos disso. Um exemplo disso é o que ocorre em uma raça de bovinos, por exemplo, em que a pelagem ela é definida por 2 alelos. Um alelo vai definir a pelagem, os pelos vermelhos, o outro alelo vai definir a pelagem branca, os pelos brancos, só que há casos, a maior probabilidade de casos heterozigotos, em que a pelagem vai ser vermelha e branca. Então eu vou ter pelos intercalados vermelhos e brancos, vermelhos e brancos. Uma raça short arm de bois. Então é um caso de codominância, ou seja, a pelagem não será nem totalmente vermelha, nem totalmente branca. Você vai ter pelos vermelhos, pelos brancos intercalados, porque ele é um heterozigoto. Outro exemplo disso, trazendo um pouco mais para a gente, é o sistema ABO, que a gente vai falar um pouco mais a fundo do sistema ABO numa outra aula, na próxima aula, mas hoje a gente vai usar ele de exemplo de codominância. No sistema ABO, nós temos 3 alelos principais. Quando a gente entrar em alelos múltiplos, a gente vai voltar a falar do sistema ABO. Então, o que a gente viu até hoje? São sempre 2 alelos. Então, é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Xzão, Xzinho, sempre 2 alelos. Eu tenho genes que possuem mais de 2 alelos. Para a tipagem sanguínea do sistema ABO, eu tenho 3 alelos. Então eu tenho 3 alelos principais. Eu tenho o alelo Izinho, eu tenho o alelo Izão A e eu tenho o alelo Izão B. Cada um desses alelos, quando eles começarem a se interagir, eles vão definir tipos sanguíneos, os tipos sanguíneos que nós conhecemos. Então se a gente fizer os pareamentos possíveis aqui, o que nós vamos ter? Eu posso ter, então, Iazão, Iazão, eu posso ter, vou fazer uma vírgula, Iazão, Izinho, posso ter Iazão, Ibzão, Ibzão, ou IB, IB, Izão B, na verdade, Izão B, Izinho. E posso ter Izinho, Izinho. Então, essas são as possibilidades dentro desses cruzamentos aqui, considerando, então, os 3 alelos do sistema ABO. Bom, se eu for considerar os 3 alelos do sistema ABO, esses cruzamentos possíveis, eu vou ter para Izão A, Izão A, Izão A, Izinho, esses 2 pares aqui, eles vão definir o sangue do tipo A. Se eu tenho Izão B ou Izão B, Izinho, eu vou ter
Então, sangue do tipo B. Se o indivíduo tem um par de alelo izinho, izinho, o sangue dele vai ser tipo O. Ok? Mas, professor, não está faltando um tipo sanguíneo? Muito bem. Qual que é o tipo sanguíneo que está faltando? Tipo sanguíneo, então, AB. O que ocorre? Se eu tenho a expressão, então, que é a última possibilidade que não está ali, né? O último par, isão A, isão B, que no caso é um heterozigoto, esse par aqui vai definir então sangue do tipo AB. Então aqui eu tenho dominância, certo? É um heterozigoto, nesse caso de heterozigose aqui, esse alelo, ele sobrepõe a expressão do izinho, então o izinho ele é recessivo, então a expressão é do alelo dominante. Nesse caso, o alelo dominante, que é o isão B, sobrepõe a expressão do alelo recessivo, que é o izinho, ou seja, o sangue será do tipo O, ou do tipo B, desculpa. Se eu tenho os dois recessivos, eu vou ter o tipo O, mas quando eu tenho os dois dominantes interagindo no mesmo gene, eu tenho um sangue AB. O que é esse sangue AB? É um sangue que possui a expressão completa dos dois alelos dominantes. Se eu misturar A com B, não vai virar C, por exemplo. A, B, C. Não. O alelo isão A com o alelo isão B vai me dar um sangue AB. Então esse é um caso de codominância. Por que codominância? Porque ambos os alelos irão codominar, ou seja, dominar juntos a expressão fenotípica desse gene. Então por isso que eu tenho uma codominância. Eu não tenho dominância propriamente dito. É uma herança sem dominância. Eu posso dizer que é sem dominância, porque um não vai dominar sobre o outro, né? Os dois vão dominar igualmente, né? Conjuntamente. Ok? Bom, detalhes importantes, prestar atenção. Outro tipo de herança, né, sem dominância propriamente dita, são então, como eu comentei, os alelos letais. Então, alelos letais, eles provocam a morte ou o não desenvolvimento do embrião. Há casos, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, às vezes teve caso na família, no parente, no vizinho, papagaio do vizinho, né, todo mundo já deve ter ouvido falar. Ah, né, morreu prematuro não, né, não se desenvolveu, né, morreu ainda natimorto, nasceu morto, ou a mãe abortou no início da gravidez. Muitas vezes, esses abortos iniciais, no início do desenvolvimento embrionário ainda, são por causa desses alelos letais. Então existem alguns genes, né, no nosso DNA, na nossa constituição, né, do DNA, que possuem alelos letais, que quando esses alelos letais eles são expressados, né, eles levam à morte do embrião, ou o embrião não se desenvolve. E aí você tem os casos de aborto inicial, né, no início da gravidez. Né, quando bem no início, mas é muito no início mesmo que eu estou falando. E aí, então, por isso que ocorre, por causa da existência desses alelos letais. Todos nós temos alelos letais no nosso DNA, né? O meu filho, né, quando eu tiver um filho, por exemplo, quando você for ter um filho, ele pode ter a expressão, né, quando a sua esposa, sua namorada ou sua ficante, num descuido, né, engravidar, né, o que ocorre? Na hora de juntar os gametas, né, masculino e feminino, a sua parte do DNA, qual parte do DNA da mulher, e aí houver a junção, pode ser que um alelo letal ali venha a ser expressado e aí não leve o desenvolvimento. Isso é bastante raro, assim, a proporção, a probabilidade é muito pequena, mas ocorre. Então isso que são os alelos letais.
Em alelos letais, a proporção fenotípica, então, PF, né, proporção fenotípica, não é Polícia Federal, que é o sonho de consumo de muito concurseiro, não é prato feito para concurseiro que está com fome. PF, então, proporção fenotípica, né? Então, proporção fenotípica, quando tem alelos letais, ela é 2:1. Por que 2:1? Porque se eu tenho a expressão do alelo letal, essa possibilidade vai morrer, né? É letal. Então, dentre os sobreviventes, 2 apresentarão uma característica, 1 apresentará uma outra característica. O quarto, né, considerando então a herança mendeliana, que eu sempre tenho uma proporção total de 4, né, um deles irá virar óbito ou não se desenvolver. E isso eu tenho tanto para plantas quanto para animais, né, não é uma coisa restrita a animais. Em plantas também ocorre e a gente vai ver um exemplo depois disso. Então vamos lá, para a gente entender. Eu tenho camundongos, né, a pelagem deles, pelagem amarela, 2 heterozigotos. Eu tenho então, para esse indivíduo, ele é um heterozigoto, em que esse Y aqui, ele é o alelo recessivo letal, né, que a expressão dele em homozigose vai levar à morte do embrião. Mas professor, não deveria ser azão-azinho? Poderia ser azão-azinho. Lembra que eu falei que a expressão, o símbolo que você vai usar para expressar isso, né, não faz muita diferença. Aqui, então, a gente está usando 2 alelos, eles usaram, né, nesse exemplo, 2 alelos, 2 símbolos maiúsculos, porque não é um caso de dominância, por exemplo, então não vai dominar. Então eu não tenho alelo dominante, não tenho alelo recessivo. Né? Lembra que eu falei que para Mendel, ele determinou que alelos dominantes seriam maiúsculos, símbolos maiúsculos, alelos recessivos seriam símbolos, ou no caso letras minúsculas. Como eu não tenho dominância completa, propriamente dito, um alelo não vai dominar sobre o outro alelo, nem total nem parcialmente, então eu posso, nesses casos, representar como 2 símbolos maiúsculos, sendo que o alelo em que vai haver a expressão de uma determinada característica, eu adiciono ali um outro símbolo minúsculo, por exemplo, para eu diferenciar esses símbolos. Pode ser por isso também. Então, aqui eles usaram então, o Y, o Azão Y, ou AY aqui, para... Então, esse daqui é o alelo que leva o alelo letal, no caso, na pelagem aqui dos camundongos, esses camundongos. Então, num cruzamento, por exemplo, de heterozigotos, azão Y, azão, com azão Y, azão, quais são as possibilidades? Aquele cruzamento simples. Eu posso ter, então, vamos lá, azão Y, que é esse daqui. Eu posso ter azão Y, azão, que é esse daqui. Eu posso ter azão Y, que é esse daqui, e azão, que é esse daqui. Ok. No caso de heterozigotos, a pelagem ela vai ser amarela. Se eu tenho homozigose para esse alelo azão, a pelagem do camundongo será agute ou selvagem, né, que é essa pelagem um pouco mais amarronzada. No entanto, se houver homozigose para o alelo letal, o embrião será morto, né? Porque nesse caso de homozigose, né, o alelo ele vai se expressar e aí o embrião não se desenvolve. Então, se a gente for fazer a proporção, qual é a proporção? 2 para 1. Então, 2 para 1 é a proporção fenotípica em casos de alelos letais. O embrião morto a gente não conta, né? Morreu, não tem possibilidade de se desenvolver. Então, a proporção 2 para 1, certo? Então, esse é um exemplo, né, de alelos letais e é um caso também de herança sem dominância. Eu não tenho dominância de um alelo sobre o outro alelo. Lembra que eu falei que também ocorre em plantas?
Então, um exemplo de plantas é esse, em que no milho e outros vegetais, por exemplo, também existem casos de albinismo, né? Na espécie humana, você tem aí exemplos de albinismo, todo mundo já deve ter visto, com certeza, seja na televisão, seja ao vivo, seja um vizinho, talvez tenha na família, uma pessoa albina. Poucos devem ter visto outros animais albinos, né? Que há exemplos de outros animais albinos, né? Então o albinismo ele ocorre em praticamente todas as espécies, né? Cobra albina, tartaruga albina, pavão albino, então você tem tigres albinos, né? Não é o tigre branco, o tigre albino. Então você tem esse caso de albinismo. Da mesma maneira pode ocorrer o albinismo em plantas. Qual que é o problema de ocorrer albinismo em plantas? Só um, né? O albinismo em plantas, a folha não será verde, será branca. Ou seja, a produção de clorofila, né, pela planta, ela não irá ocorrer. Por quê? A planta, se a folha é branca, ela não tem os pigmentos e os componentes necessários para fazer a fotossíntese. E aí eu não tenho, então, a produção... Eu não, né? A planta, né? Tudo bem, parece uma árvore, um poste aqui, mas a planta, né, ela não irá conseguir se alimentar, né? Se autoalimentar. Então, isso vai levar à morte da planta. Então, um exemplo disso, em milho, por exemplo, um alelo recessivo, ele impede a formação de clorofila, nem algumas plântulas de milho, que são logo depois do germinar. Mas, professor, como que a planta ainda conseguiu ficar desse tamanho aqui? Entrando na fisiologia um pouco, né? A semente, quando ela vai germinar, ela tem lá nutrientes suficientes para permitir que a planta ela comece a se desenvolver. Então a planta começa a se desenvolver, chega a um determinado tamanho, mas quando esse alimento contido ali na semente que germinou termina, né, ela precisa começar a fotossintetizar e aí produzir alimentos. E ela não vai conseguir, né? Então isso vai acabar provocando a letalidade, né, e aí levando à morte dessas plântulas. Então se a gente fizer o cruzamento, eu tenho, por exemplo, Czão, Czinho, cruzado com Czão, Czinho, né, vamos usar a letra C aqui. Eu vou ter a possibilidade de ter Czão, Czão, então Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. C de Carlos, vamos lá. O que eu tenho aqui então? Czão, Czão, o homozigoto dominante, ele vai expressar então folhas com verde escuro, né? Aquele verde com vigor total, né? O verde completo. Czão, Czinho, né? No caso de heterozigose, ele vai expressar folhas de verde claro, ou seja, né? Não tem mais o vigor total, porque um dos alelos já é um alelo letal, né? Esse alelo aqui, ele é responsável pela não expressão, né, não produção de clorofila. Então a produção de clorofila nesse caso ela não será total, será parcial. E Czinho, então não haverá formação de clorofila na planta, né, pela folha, nas folhas. E aí isso acaba provocando a letalidade. Resumindo, proporção, né, então de 2 para 1. Então 2 heterozigotos para um homozigoto dominante que acaba, né, ficando vivo. Então, um exemplo aí também de alelos letais que ocorrem e que podem vir a ocorrer aí no reino vegetal também, não só em animais. Ok? Todo mundo acordado? Bom, entrando numa outra questão, né, uma questão que eu comentei que é importante saber de árvore genealógica, importante saber no caso dos heredogramas, né, de entender a genealogia, o porquê disso, como interpretar. Então é bom prestar atenção, né? Se você está com um pouco de sono aí, dá uma pausa, vai tomar um café, uma água, dá uma volta, vai no banheiro, volta, né, para a gente continuar aí a nossa aula. Como eu comentei na aula, lá na aula de Mendel, né, se vocês devem se lembrar com certeza, os pesquisadores eles trabalhavam com plantas principalmente porque era mais fácil, né? Você tinha
produção maior, você tinha um espaço curto que você pode, eles poderiam, no caso, produzir essas plantas e replantar, buscando resultados. Então isso, trabalhar com plantas para eles era mais fácil, do que trabalhar com animais, que às vezes o tempo de gestação é muito longo, a prole é bastante reduzida, você vai ter 1, 2 filhos, por exemplo, 1, 2 proles por gestação, perdão. Então, trabalhar com plantas sempre foi mais fácil. E experiências com a espécie humana não se pode realizar devido a N questões. Tirando essas questões de espaço, de tempo, de prole, nós temos as questões éticas, que envolvem experiências com humanos. Então você tem leis, você tem toda a ética, você tem ONGs, você tem legislações que proíbem isso daí. Tudo bem, que a avistinha, as teorias da conspiração estão aí para falar que há experiências com humanos em lugares, só que, de acordo com a ética, experiências com humanos elas são proibidas, por diversas questões. Mas, e aí? O cara lá, o Mendel, fez as experiências com as ervilhas, conseguiu entender o processo, como a herança das características, como a cor verde, por que a cor verde passava, não a cor amarela, quando era um, quando era outro, qual a probabilidade. Mas, em humanos, como que eu vou fazer entender isso daí? Como que eu vou estudar isso daí? Eu consigo estudar, pesquisadores conseguem estudar, você consegue estudar, fazer a árvore genealógica, por exemplo, da sua família, consegue entender, então, padrões de herança da espécie humana estudando as famílias, estudando as gerações das famílias. Você pega características de 2, 3 gerações para trás, 2, 3 gerações para sua frente, se você já for avô, por exemplo, você consegue então estudar e entender esses padrões aí para frente. Então são feitos levantamentos históricos das famílias, e aí são elaborados os famosos heredogramas. Então os heredogramas são aquelas estruturas que tem quadradinhos, círculos, liga, tem o cruzamento, nasce 2 filhos, 3 filhos que cruza com o outro, enfim. Então você tem a elaboração daquele gráfico, aquela estrutura gráfica chamada de heredograma. Um heredograma eu não posso montar ele do jeito que eu quiser. Eu quero que homens sejam triângulos, mulheres sejam uma estrela, e cada filho tenha uma cor diferente. Então o primeiro filho que nasceu, eu quero que seja azul. O segundo, não existe. Senão iria virar bagunça. Então, para você entender, você tem que ser tudo padronizado. Ok? Então, existem normas, convenções, é a expressão certa, existem convenções para a elaboração dos heredogramas. Então existem símbolos que são determinados por convenção, adotou-se, começou-se a adotar, todos começaram a adotar, passou a ser uma convenção, a padronização desses símbolos. Então o que eu tenho? Círculo, em um heredograma, sempre o sexo feminino será representado por um círculo. O sexo masculino será representado por um quadrado. E quando o indivíduo, eu não sei o sexo dele, morreu, por exemplo, nasceu morto, e eu não sei, não tenho informação, ou eu sei que o fulano teve 3 filhos, que 2 eram homens, mas eu não sei qual era o sexo do outro, se era homem ou mulher. Eu sei que o meu avô teve 5 irmãos, mas eu só sei o sexo, eu só lembro de uma tia-avó dele, eu não lembro dos outros. Então, nesse caso, eu coloco um losango, o quadrado na diagonal. Então, sexo desconhecido, losango. Para que é feito o heredograma? O heredograma ele é feito para você avaliar uma determinada característica. Eu não posso jogar no heredograma, eu quero avaliar
fazer uma árvore genealógica da minha família, um heredograma. Eu quero que nesse heredograma apareça, eu consiga avaliar os casos de câncer, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo. Não, heredigramas, por suma e facilidade de interpretação, você faz para avaliar determinada característica, né? A herança de uma determinada característica. Você vai avaliar uma outra característica, para facilitar a interpretação, você faz um outro heredograma e pontua então as determinadas características. Então, num heredograma, quando você tem um círculo, né, ou um quadrado pintado, né, por convenção é preto, né, ou então pintado de azul ou de vermelho, né, um símbolo pintado, totalmente preenchido, significa que esse indivíduo ou esses indivíduos eles são afetados para a característica que eu estou avaliando. Então, se eu estou avaliando a presença da calvície, por exemplo, na minha família, né, então a calvície, né, todos aqueles indivíduos que estiverem pintados têm calvície, né, são possuidores da expressão, né, do gene responsável pela queda de cabelo. Quando eu tenho dois símbolos, então, ligados, se eu tenho dois símbolos, um quadrado e um círculo que são ligados, significa que isso é um casal. Não necessariamente um casal, são genitores, né? Não precisa ser casado para gerar uma criança, né? Uma noite apenas ali, né? Uma saidinha numa noite já pode resultar numa geração de um filho, né? Então, se eu tenho dois símbolos ligados por uma linha, significa que são genitores não aparentados, né? Essa mulher não é parente desse homem, né? Eles cruzaram, né, e geraram proles. No entanto, se eu tenho genitores ligados por duas linhas, faz de conta que a linha está reta. Se eu tenho genitores, então, ligados por duas linhas, significa que esses genitores eles são consanguíneos, né, são aparentados, são primos, são irmãos, pai e filho, alguma coisa nesse sentido, né? Tem um grau de parentesco aí, né, entre esses genitores. Então, para eu diferenciar, né, lembrando que muitas doenças elas são provocadas por consanguinidade, casos de consanguinidade. Então é importante você, o cientista, né, que for avaliar isso, né, a pessoa que for avaliar, fazer